Não vou entrar em detalhes, mas tive que abandonar uma universidade bem prestigiosa por alguns motivos pessoais. E as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho ruim. Estou fazendo entregas há mais de 2 anos. Obviamente, a única parte extenuante do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente medir como a solidão vai te afetar sem experimentar em primeira mão. Meu único conselho seria fazer as pazes com os demônios que possam estar à espreita no seu subconsciente, porque eles definitivamente vão corroer seu cérebro nas horas solitárias. Foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu 3 meses depois de ser empregado pela minha primeira empresa. Eu era basicamente tão novo nesse ramo quanto se poderia ser. Eu estava fazendo uma viagem de 15 horas até Cambridge, Massachusetts. Dirigir por 15 horas pode não parecer tão louco, mas considerando que eu tinha acabado de completar uma viagem de 8 horas, isso deve colocar as coisas em perspectiva. Eu queria fazer as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Chegaria pouco antes das 3 da manhã, as coisas estavam indo bem. Praticamente não havia outros carros na estrada, então eu pude dirigir um pouco mais rápido do que o normal, mais ou menos na metade da viagem. Lembro-me de ter estendido a mão para o console central para pegar um energético, mas não havia nenhum. Claro, eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão depois de completar minha entrega anterior. Bati no painel algumas vezes com raiva, sabendo que teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Pode ser que eu seja único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando o meu veículo está parado, mesmo que seja apenas por segundos. Depois de olhar para o navegador, percebi que não tinha escolha. Ou eu adormecia na estrada, ou parava para pegar uma bebida energética. Na minha cabeça, essas opções eram praticamente equivalentes. Entrei na primeira parada de serviço que vi. Eu literalmente não tinha ideia de onde estava. Tarde demais, percebi que não era realmente uma parada de serviço. Era o que parecia ser um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reutilizada. Não sei se há uma maneira melhor de descrever. De qualquer forma, parecia haver outra loja de conveniência, não muito longe na estrada. Então, pensei em ir lá, se necessário. Estacionei o caminhão e fui até a primeira loja de conveniência. Para ser completamente honesto, esperava que uma de duas coisas acontecesse. Ou o lugar estaria aberto, ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa, então, quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei ao redor, esperando talvez ter sorte e encontrar uma bebida ou lanche deixado para trás. Pouco antes de me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e eu percebi um leve brilho emanando do canto da sala. Fui até lá e o brilho vinha de uma sala nos fundos. Eu abri a porta lentamente. Para minha surpresa, havia uma geladeira ligada contra a parede. Abri a porta, mas não encontrei nada. Literalmente nada. As prateleiras haviam sido removidas como se o aparelho tivesse sido completamente esvaziado. Quando eu estava fechando a porta, tenho 90% de certeza de que ouvi um barulho na sala principal, como algo caindo no chão. Congelei por uns bons 5 segundos. Eu imaginei isso? Me perguntei, mas não tinha como. Silenciosamente voltei para a sala principal e olhei ao redor. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas eu não tinha tempo para isso. Saí pela porta de entrada e basicamente corri até a outra loja. Estava aberta, graças a Deus. Paguei pela minha bebida e voltei para o meu caminhão. Algo nessa parada toda parecia errado. Eu precisava voltar para a estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta agora estava aberta.
Eu tinha certeza de que a tinha fechado. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali. Então liguei o motor e voltei com o caminhão para a estrada. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou rapidamente do meu estado de cansaço. Minha mente começou a divagar e comecei a pensar em como tudo aquilo havia sido bizarro. Acho que um lugar abandonado não é a coisa mais estranha do mundo, mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira. Não importa a teoria que eu pensasse, tentei esquecer e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Observei pelo retrovisor, enquanto a cortina parecia se agitar e se mover, mesmo sem o ar ligado. Pensei no pior. Havia alguém no meu caminhão. Eu não tinha nenhuma arma comigo. Então, discretamente, coloquei no GPS a estação de polícia mais próxima. A viagem até lá foi um dos 20 minutos mais tensos e horríveis da minha vida. Continuava imaginando que alguém ia me alcançar ou tentar fazer meu caminhão bater. Finalmente cheguei à estação de polícia, parei o caminhão o mais perto possível e basicamente corri até a estação. Em segundos, meu caminhão estava cercado por policiais, e depois que abri a parte de trás, o que vi vai ficar comigo para o resto da vida. Os policiais retiraram 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos enrolados em cobertores imundos. Um dos homens estava armado com 2 facas. Os 3 se recusaram a falar, mas me olharam de maneira ameaçadora enquanto eram algemados. Eu não tenho ideia do que eles queriam. Acho que nunca saberei, pois naquele dia nenhum deles falou. Minha mente estava em alerta máximo enquanto olhava pelo retrovisor. A cortina, agora aberta, parecia um portal para algo que eu não queria enfrentar. Me forcei a manter os olhos na estrada, tentando racionalizar. Talvez eu mesmo tivesse deixado a cortina aberta, talvez o vento, mas o ar estava desligado e as janelas fechadas. Dirigi por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. O GPS continuava mostrando o mesmo ponto fixo, e os marcos na estrada pareciam se repetir, como se eu estivesse preso em um loop. A tensão era palpável, cada ruído do caminhão amplificado pela minha paranoia crescente. Foi então que vi algo na estrada à frente. Uma figura estava parada no meio da pista, imóvel, olhando diretamente para mim. Fui forçado a frear bruscamente, o caminhão derrapando na estrada escura. Olhei pela janela e vi uma mulher, vestida com um longo manto negro, seu rosto parcialmente coberto por um capuz. Ela não se moveu, apenas me encarou com olhos vazios, sem pupilas, como se estivesse vendo através de mim. Não sabia o que fazer. Minha mente estava dividida entre acelerar e fugir, ou sair do caminhão e confrontá-la. Mas algo dentro de mim dizia para não sair do veículo. A figura permaneceu ali, imóvel, enquanto eu a observava, completamente paralisado. E foi quando ela falou. Sua voz não veio de sua boca, mas parecia ecoar dentro da minha mente. Você não deveria estar aqui. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés não se moviam. O som do motor do caminhão parecia ter desaparecido, e a estrada ao meu redor estava vazia, sem fim, como se o tempo tivesse parado. Quando olhei para o retrovisor novamente, a mulher já não estava mais lá. Eu não sabia se ela havia desaparecido ou se minha mente havia me pregado uma peça. O que eu sabia era que algo estava muito errado. O caminhão voltou a funcionar e eu acelerei, sem olhar para trás. A estrada parecia interminável. Mas logo, o GPS começou a falhar e a tela piscou, mostrando um caminho que eu nunca tinha visto antes. Eu estava perdido, mais perdido do que nunca. A cada curva, a cada quilômetro,
A sensação de que estava sendo seguido só aumentava. O rádio começou a chiado novamente e uma voz, a mesma de antes, falou com um tom frio e ameaçador. Você entrou onde não devia. Eu não sabia mais o que era real. O medo me consumia. O relógio antigo que encontrei na loja parecia estar pulsando com uma energia estranha. Eu o segurei com força, como se fosse minha única âncora em meio ao caos. A estrada à frente continuava se estendendo, sem fim à vista, e eu sabia que não poderia voltar atrás. E então, de repente, tudo ficou quieto. O caminhão parou de novo, sem explicação. O motor desligou sozinho, e o silêncio tomou conta do ambiente. Olhei ao redor, mas não havia mais nada além da escuridão. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. A estrada havia desaparecido e eu estava em um lugar que não conhecia. Foi quando a entidade apareceu novamente, surgindo das sombras. Ela estava mais próxima agora e seus olhos vermelhos brilharam intensamente. Você pegou algo que não deveria. Agora vai pagar o preço. Eu não sabia o que ela queria, mas sabia que não tinha mais escapatória. Quero contar algo que aconteceu com meu pai há alguns anos. Nos tornamos grandes fãs de histórias e as ouvimos todos os dias quando ele me leva para a faculdade a caminho do trabalho. Com isso, finalmente o convenci a me contar essa história com todos os detalhes que ele não havia contado antes. Paranormal ou não, vocês terão a última palavra, mas a verdade é que é um dos mistérios mais inexplicáveis que já ouvi. Meu pai trabalha em uma empresa que administra prédios, e isso aconteceu em um deles. Um pequeno prédio residencial de 6 andares com 3 apartamentos em cada andar. Um lugar tranquilo, sem muitas preocupações ou brigas entre vizinhos. No entanto, tiveram algumas dificuldades com a empresa que fornecia os seguranças. Ou melhor, com um segurança em específico, pois ele tinha problemas com alcoolismo. Às vezes chegava muito tarde, às vezes simplesmente não aparecia e fazia com que o outro tivesse que dobrar o turno. Isso era quase desumano para o desafortunado, pois os turnos eram muito longos, a empresa às vezes não tinha outros seguranças para cobrir e o lugar não podia ficar sem vigilância. Foi por isso que uma vez, meu pai, percebendo a situação, se ofereceu para ficar quando o segurança terminou o seu turno e o outro não apareceu no horário de entrada, às 7 da manhã. Não conseguiam encontrá-lo. Ele não atendia o telefone e não sabiam se chegaria ou não. Essa já seria a terceira vez nas últimas 2 semanas que esse segurança dobraria o turno. Então meu pai, que já tinha que estar lá por outras razões, se ofereceu para ficar em seu lugar. Embora isso não fosse sua responsabilidade, o segurança aceitou muito agradecido e finalmente foi descansar. Meu pai então se preparou para passar um dia inteiro ali e esperou a chegada dos trabalhadores que estavam consertando o elevador. Essa era a razão pela qual ele tinha que estar lá em primeiro lugar. Ele teria que passar quase o dia todo ali, então não custava nada ficar um pouco mais. Os trabalhadores chegaram e começaram a trabalhar. Os moradores tinham que descer a pé para ir ao serviço, o que obviamente se tornava mais cansativo, dependendo do andar em que estavam. As pessoas do 6º andar, por exemplo, desciam já extremamente irritadas, e alguns descontavam no meu pai. Por volta das 17 horas, começou a chover. Os trabalhadores do elevador tiveram que ir embora, pois não podiam continuar com o reparo até que parasse de chover completamente, provavelmente até o dia seguinte. Quando meu pai ficou sozinho olhando para a rua, ouviu uma garota descendo apressada com seu cachorro. Ela tinha uma expressão confusa e parou em vez de sair.
mas não era a chuva que a detinha. Tanto ela quanto o seu cachorro estavam usando capas de chuva combinando. A garota disse algo muito estranho ao meu pai. Estou meio assustada, não sei. Desci do terceiro andar e notei que a luz do sensor de movimento ligava e desligava, não parava ligada. E vi no final do corredor, em frente à porta do último apartamento, uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela é muito jovem, com o cabelo muito preto e muito pálida. Eu nunca a tinha visto aqui. Não sei se está de visita ou algo assim, mas parece muito estranha. Meu pai disse que subiria para verificar, e a garota respondeu que seria melhor verificar nas câmeras que estavam na sala dos guardas, no porão, um lugar que ele nem sabia que existia. Ele foi verificar enquanto a garota saiu para a chuva com seu cachorro e notou que, de fato, havia uma garota no corredor, parada no escuro do ângulo da câmera. Só dava para ver os pés, mas era claro que havia alguém naquele corredor. Repito que meu pai não era segurança, não sabia bem o que fazer nesse caso, mas subiu com o pretexto de verificar algo para passar por lá, cumprimentar e perguntar se estava tudo bem. Mas quando chegou ao terceiro andar, não havia ninguém, nem sinal de que alguém estivesse lá. Quis pensar que era uma mulher de visita, que talvez tivesse saído para telefonar ou algo assim, e que, ao estar parada, quase imóvel, não ativava o sensor de movimento. Quando a garota com o cachorro voltou, ele disse que tinha subido e que não havia ninguém lá, que não se preocupasse. Ele finalmente esqueceu o assunto, ou pelo menos assim pensou. Ele acreditava que tinha presenciado a coisa mais estranha no trabalho, sem ideia do que estava por acontecer. Quase às 20 horas, chegou um dos trabalhadores, um senhor de idade que era o encarregado da equipe de manutenção. Ele parecia nervoso, parecia estranho. Cumprimentou meu pai e perguntou por que ele ainda estava ali. Meu pai explicou que tinha sido designado para ser guarda por um dia, sorrindo como uma brincadeira. Mas o senhor nem sequer sorriu de volta. Apenas disse que precisava subir ao telhado por algum motivo. Meu pai o deixou passar, sem problema algum. Ainda estava chovendo. Imaginou que o homem tinha esquecido alguma ferramenta ou algo assim. O senhor se perdeu na escuridão das escadas, cujos sensores de movimento, talvez por causa da tempestade, começavam a falhar cada vez mais. Passaram-se minutos, depois 1 hora, e o senhor não desceu. Depois de um tempo, chegaram 2 dos trabalhadores. Perguntaram ao meu pai se o chefe não tinha passado por ali, e ele respondeu que o homem tinha subido há algum tempo. Eles pareciam aliviados. Contaram que estavam comendo em uma lanchonete ali perto, quando de repente o senhor se levantou da mesa. Ele perguntou se eles não tinham visto quem passou pela rua, mas ninguém viu nada. Lá fora, estava chovendo e não havia muita gente. O senhor disse que ali estava passando na rua, mas ninguém viu nada. E de repente, o senhor se levantou e saiu sem dizer nada. Primeiro pensaram que ele estava brincando, que iria voltar, mas o tempo passou e ele não voltou. Começaram a procurá-lo e finalmente decidiram voltar ao prédio. Meu pai disse que ele parecia sério, mas que deveriam procurá-lo. Quando o fizeram, não o encontraram em lugar nenhum. Desceram mais uma vez verificando cada canto dos corredores. Também verificaram o poço do elevador, caso ele tivesse caído. Verificaram cada canto ao redor do prédio, caso ele tivesse tido um acidente, caso tivesse caído do telhado. Mas nada, nenhum sinal dele. Acabaram chamando a polícia. Em meio à confusão, eles pediram permissão aos inquilinos para verificar também os apartamentos. Não estavam acusando ninguém de sequestro, claro, mas para confirmar que o senhor não estava em algum lugar, que em meio à sua confusão, talvez tivesse entrado em algum apartamento para se esconder. Verificaram cada canto, dentro e fora, o estacionamento, o porão, tudo,
Mas não havia sinais daquele homem. Ao revisar as câmeras, estava perfeitamente registrado que o senhor subiu. Viram-no sair pela porta que dava ao telhado, mas não o viram voltar. E no telhado não havia câmeras. O prédio se encheu de policiais, buscando em cada canto, mas ele não foi encontrado. Não houve rastro daquele homem naquela noite, nem na seguinte, nem nunca mais. Ele simplesmente se desvaneceu da realidade naquele lugar, como se o prédio o tivesse engolido. Como? Não sei. Na verdade, não sei como descrever. Um par de semanas depois, trocaram a empresa de segurança. Trocaram também a administração. Meu pai agradeceu por não ter que voltar a se apresentar naquele lugar. O caso não chegou às notícias, já que o senhor praticamente não tinha nenhuma família. Perguntei ao meu pai o nome do homem, mas ele não sabe mencionar. Apenas que chamavam o senhor de Toquinho. Embora meu pai pense que são eventos não relacionados, eu me pergunto se aquela mulher pálida que a inquilina viu ao descer, aqueles pés que meu pai viu na câmera de vigilância, tiveram algo a ver com o que aconteceu um pouco mais tarde. Desde então, essa história tem estado na minha mente. Sempre que passamos por aquele prédio, não consigo deixar de olhar para as janelas e imaginar o que pode ter acontecido. Aquele senhor desaparecido, a mulher misteriosa, os pés que apareciam nas câmeras. Tudo isso forma um quebra-cabeça que parece impossível de montar. Meu pai não fala muito mais sobre isso, mas às vezes, quando vejo seu olhar perdido, percebo que ele também se pergunta o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez nunca saibamos a verdade, mas o mistério ainda vive em nossas memórias, como um enigma que nunca será resolvido.